A decretação da falência, há alguma diferença em relação à competência judicial para o julgamento das suas demandas? A resposta é positiva. Nós temos na análise do juízo universal da falência, cuja previsão principal está lá no artigo 76 da Lei 11.101 de 2005, a disposição de que o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações que digam respeito aos bens, interesses e negócios do falido, com exceção, como dispõe o artigo 76, das causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas pela lei em que o falido é autor ou litisconsorte ativo. A gente chama isso de universalidade do juízo, indivisibilidade do juízo. Bom, vamos falar um pouquinho das exceções, portanto. Então, a partir do momento que se decreta a falência, as ações tendem a ser atraídas para o mesmo juiz, para harmonizar as questões, né, as decisões. Com relação às causas trabalhistas, a gente tem aí nossa primeira exceção, ela vai continuar sendo processada na Justiça do Trabalho, lembrando, até que haja liquidação dos cálculos. O que significa que na Justiça do Trabalho a gente tem todo o processo de conhecimento para reconhecimento das verbas trabalhistas devidas. A partir do momento que se transita em julgada a decisão, ela vai para a fase de liquidação, ela vai ser liquidada ou por contador ou pelas próprias partes, que uma vez homologado, ele vai ter ali o quantum devido para aquele trabalhador. É só a partir desta definição que ele tem respaldo para pedir a habilitação no processo de falência. Portanto, toda demanda trabalhista até a sua fase de liquidação, ela continua na Justiça Especializada, até por conta do artigo 114 da Constituição Federal, que determina essa competência absoluta. Em relação às execuções fiscais, da mesma forma, elas continuam tramitando no mesmo juiz onde estão, certo? Muito embora esse crédito vá ser inserido no quadro geral de credores independente de habilitação, porque estes são os únicos que não precisam, esses credores fiscais são os que não precisam requerer a habilitação de crédito para poder receber. Em relação àquelas causas em que o autor, né, ou aquele titular do direito, do suposto direito, é o próprio falido, também não precisa ser julgado por esse juiz da falência. Da mesma forma, quando ele é um dos autores, né, quando se forma o litisconsorte ativo. A outra exceção, que não está prevista no artigo 76, nós podemos concluir pela leitura do artigo 109 da Constituição Federal, em seu inciso 1º, em que determina ser absoluta competência da Justiça Federal quando se trata de demandas que sejam de interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de empresa pública federal. Essas, elas devem ser processadas na Justiça do Trabalho. Outra situação que não está prevista exatamente no artigo 76 é o que nós temos lá no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005. Lembrando, o artigo 6º sofreu uma série de modificações, mas nós temos ali ainda a preservação do parágrafo 1º, que diz que as demandas de obrigação ilíquida, ou seja, aquelas que ainda não se sabe quanto será, né, qual é o valor exato da obrigação, elas devem continuar sendo processadas aonde elas estavam tramitando, ou independente do juízo falimentar. A partir do momento que você tem definido os valores, aí sim habilita-se no processo de falência, ok? Juízo universal, artigo 76, é a atração das ações que envolvam o falido, com as exceções do artigo 76, bem como do artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal, e o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005. Ok? A partir da decretação da falência, alguns efeitos são sentidos imediatamente, né? Veja só, nós temos uma situação em relação aos efeitos da decretação da falência. Nós vamos falar de alguns pontos apenas aqui em sede de resumo. Lembrem-se, pessoal, os efeitos das falências, elas são sentidas pelo empresário
ou pela sociedade empresária. Se nós estivermos falando de sociedades empresárias constituídas por seus sócios, estes não são os falidos. Lembrem disso, o sujeito falido é a sociedade empresária, ou empresário individual, ou a EIRELI. Então é sempre interessante lembrar daquela autonomia, aquela personificação, realmente quem é o sujeito de direito que está falindo. A única hipótese, aliás, as únicas hipóteses que o sócio de uma sociedade passa a responder pelos efeitos da falência é quando se refere àquelas sociedades em que eles respondem ilimitadamente, simplesmente pelo modelo adotado, ou quando existe um processo de conhecimento em que se responsabiliza os sócios por conta de suas condutas, demonstrando que agiam de forma fraudulenta. Tá? Então, nesses casos em que há uma sociedade de responsabilidade limitada dos sócios, precisa, por conta do artigo 82 da Lei 11.101 de 2005, que se passe por esse processo de conhecimento para aí sim se falar em responsabilização ou efeitos atingindo o sócio, certo? Outro efeito, inabilitação para a atividade empresarial. O artigo 102 determina que aquele empresário que tiver contra si a decretação, ele está inabilitado, impedido de realizar atividade empresarial, seja a mesma em que se refere a este empreendimento que foi decretada a quebra, como outro, certo? É um tipo de impedimento. Isso está previsto no artigo 102 da Lei Falimentar. O falido, propriamente dito, perde a administração de seus bens, que passa a ser realizado pelo administrador judicial, conforme o artigo 103. E uma das coisas mais interessantes aqui com relação aos efeitos da falência diz respeito à relação que isso tem com os créditos. Então, uma das coisas que é importante lembrar é que todas aquelas dívidas que ainda vão vencer, elas vão ter um vencimento antecipado. Isso está lá no artigo 77 da Lei 11.101 de 2005. Vamos lá. Vencimento antecipado das dívidas. Aquelas dívidas que na decretação ainda não eram exigíveis, elas passam a ser. Afinal de contas, já pensaram se eles tivessem que ficar esperando vencer para daí sim poder exercer o seu direito de crédito? Acabaria por prejudicar e até tornar mais morosa todo o processamento da falência, que na verdade, na sua natureza, já tem essa condição. A outra situação é a parar de computar os juros de mora. Nós temos lá no artigo 124 que contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato. Somente poderá ser computado se o ativo apurado for suficiente para pagar até os créditos subordinados, que são os últimos. Então, é muito difícil essa situação. Se não for essa condição, o que muito provavelmente acabaria por nem constatar-se a insolvência, porque se ele tiver dinheiro para pagar até os subordinados, me parece que não é tão, a situação não é tão gravosa o suficiente para a decretação, mas essa é a única condição para que o juro pudesse ser computado. Caso contrário, considerando que já está difícil pagar a obrigação principal, não se computam os juros após a decretação da falência. O parágrafo único do artigo 124, contudo, traz uma exceção. Excetuam-se dessa disposição os juros das debêntures e dos créditos com garantia real. Tá? Aquelas debêntures ou aqueles créditos que têm um bem dado em garantia, se o produto da alienação desse bem for suficiente para pagar a obrigação principal mais juros, aí sim pode ser pago, ok? Uma questão muito criticada, um dispositivo bastante incerto, tendo em vista que ele acaba por desequilibrar as relações entre os credores. As contas correntes são encerradas, obviamente, porque não vai ter mais movimentação pessoal, individualizada. E também com a decretação da falência, nós temos aí a formação da massa falida, tanto a massa falida subjetiva como a massa falida objetiva. Lembrando que o nome empresarial do falido, ele passa a ser precedido da expressão massa falida. Exemplo, supermercados Bom Preço Limitado, passa a ser massa falida, supermercado Bom Preço Limitado, representada por seu
administrador judicial, para todos os fins. Ok? Verificação e habilitação de créditos. Esse é o momento em que os credores, uma vez que sejam convocados naquela sentença de decretação da falência que foi publicada junto com a relação de credores, são chamados para habilitar-se ou divergir daquilo que consomem. Não basta estar na relação de credores, é necessário que haja realmente a habilitação. Então, uma vez que seja decretada a falência, publicada a sentença, abre-se o prazo de 15 dias para que os credores venham verificar os seus créditos e habilitar os seus créditos. Eles podem, nesse prazo, habilitar-se ou apresentar divergência. Previsão do artigo 7º da Lei 11.101 de 2005. Pessoal, duas questões importantes. As habilitações, elas são dirigidas para o administrador judicial. Ele não é dirigido, a habilitação, aliás, não é dirigida para o juiz, e sim para o administrador judicial. Nesta modificação trazida pela Lei 11.101 de 2005, apesar de se tratar de um processo judicial, eles trazem essa informalidade, vamos dizer assim, para facilitar esse acesso do próprio credor. Da mesma forma que também não precisa de advogado. O próprio credor pode apresentar a sua habilitação mediante a comprovação do seu crédito para o administrador judicial, certo? Bom, o administrador judicial vai receber essas divergências, essas habilitações, e vai produzir uma nova relação e publicar em 45 dias depois do encerramento do prazo de 15 dias que foi dado lá na sentença de decretação da falência. É uma segunda relação de credores. Apresentada essa segunda relação de credores, há a possibilidade de apresentação de impugnação, conforme o artigo 8º da Lei 11.101 de 2005. O artigo 8º, ele permite que haja a manifestação sobre legitimidade, importância ou classificação do crédito. Essas três situações que podem ser alegadas na impugnação, naquela relação que o administrador publicou. E quem pode impugnar? Conforme o próprio artigo 8º, pode impugnar o Comitê de Credores, que é aquele órgão facultativo da falência. Qualquer credor também pode apresentar, o próprio devedor ou seus sócios, se for sociedade empresária, ou o Ministério Público. Então, todos esses são legitimados a apresentar a impugnação. Esta impugnação, sim, ela vai ser realizada através de advogado, ela tem uma previsão legal sobre o procedimento que se deve adotar, inclusive dizendo que vai ser autuado à parte e vai ser dirigida ao juiz. Então, é o juiz que vai analisar as impugnações apresentadas e não o administrador judicial. Depois dessas impugnações serem julgadas, e com todos os documentos que foram levados ao conhecimento do administrador judicial, é que ele vai realmente fazer o quadro geral de credores, que é o que define quem participarão dos pagamentos, quem estará classificado, né, conforme as classes de credores que estão previstas no artigo 83 da Lei 11.101 de 2005. Lembrando ainda que, apesar de termos esse prazo de 15 dias para habilitação, é aceita a habilitação retardatária, o credor retardatário, ou seja, em outros momentos também se permite que haja a inclusão de credores. A diferença é o momento que vai definir procedimentos diferenciados. Se tratando de credor retardatário que venha comparecer no processo antes da consolidação do quadro geral de credores, que é o objetivo da verificação e habilitação dos créditos, ele vai seguir o procedimento destinado e previsto para impugnação. A mesma coisa. E se for depois do quadro geral de credores, ele vai ter que seguir um processo de conhecimento previsto no Código de Processo Civil,
comum, então vai ter que seguir todo todo o processo que requer a apresentação da petição inicial, defesa, as demonstrações de provas, até a sentença e a sua decisão transitada em julgado, para daí sim fazer parte do quadro geral de credores, tá certo? Então, sobre a verificação de créditos, o que a gente tem que lembrar? Prazo de 15 dias a partir da publicação da relação de credores, que vem junto com a sentença de decretação da falência. Essa apresentação é feita através, pelo próprio credor, sem necessidade do advogado. Ela é dirigida para o administrador judicial, que em 45 dias depois desse prazo vai realizar uma segunda publicação de relação de credores, que abre possibilidade de impugnação no prazo de 10 dias, e depois de feito o julgamento dessas impugnações e realizado toda a habilitação, tem-se aí a possibilidade da consolidação do quadro geral de credores. Uma das coisas mais importantes dentro da falência é saber classificar os créditos. Isso define uma série de situações. A principal é saber a ordem de pagamento. E tem também ainda grande importância no momento da votação nas assembleias, nas constituições do comitê de credores, entre outras situações que levam em conta a classe de credor. Na classificação de credores, a gente precisa primeiramente estabelecer quem são os extraconcursais e quem são os concursais. O artigo 84 da Lei 11.101 de 2005, ele prevê quais são os créditos extraconcursais, ou seja, aqueles que não precisam de habilitação e que receberão antes daqueles que são previstos no artigo 83, que são os concursais. Em outras palavras, os extraconcursais são credores pós-decretação da falência ou durante recuperação judicial, conforme vocês podem ver na relação do artigo 84. E os do artigo 83, que precisam habilitar-se, são concursais e vão estar classificados numa ordem de pagamento. Estes são os credores anteriores à decretação da falência. Nós temos, portanto, nos extraconcursais, os credores do falido, e nos concursais, os credores da massa falida. Uma correção, né? Os credores da falência são os credores sujeitos à habilitação, os concursais. E os credores da massa falida são os extraconcursais, quando ela já tinha formado a massa falida e aí não precisam da habilitação. Bom, e aí a gente precisa, sem muita demora, dizer que dentre os principais créditos no que diz respeito aos créditos extraconcursais, temos que destacar a remuneração do administrador judicial, bem como aquelas despesas que se fizerem necessárias para auxiliá-lo, seja na contratação de outros profissionais, seja na contratação de alguns serviços para a realização das suas atividades. Na mesma linha, nós temos aí como extraconcursal os créditos trabalhistas e os decorrentes de acidente de trabalho gerados após a decretação da falência, ok? Quando se permite que a atividade do falido continue por determinado tempo até que haja o encerramento e o lacre do estabelecimento, aqueles que continuaram trabalhando, as verbas geradas, elas vão ser consideradas extraconcursais, não precisa habilitar-se para receber. Então, aquele salário, horas extras, 13º, gerado após a decretação da falência, são extraconcursais, ok? Nós temos as outras verbas elencadas no artigo 84, mas eu quero destacar essa primeiramente. No que diz respeito à classificação dos créditos do artigo 83, que são os concursais, nós temos que lembrar a seguinte sequência. Em primeiro lugar, vem os créditos trabalhistas e decorrentes decorrentes de acidente de trabalho. Em segundo lugar, vem os créditos com garantia real. Em terceiro, vem os créditos tributários. Em quarto, vem os créditos com privilégio especial. Em quinto, os créditos com privilégio geral.
Em sexto, os créditos quirografários. Ainda, créditos subquirografários, que se referem às penalidades e multas, sejam contratuais, administrativas, penais, etc. E por último, vem os subordinados. Em primeiro lugar, eu devo destacar a vocês que a primeira ordem de pagamento, sim, decorre de uma proteção ao direito do trabalhador. E aí nós temos algumas coisas bem importantes para lembrar. O primeiro crédito trabalhista, ele está limitado a 150 salários mínimos, ok? Quando for créditos decorrentes da relação de trabalho, 150 salários mínimos é o seu limite. Isso significa que o trabalhador vai perder se ele tiver um crédito maior? Não necessariamente. O saldo remanescente, ele vai ser considerado ou vai ser computado junto com os créditos quirografários, lá na sexta ordem de pagamento. Cuidado, este limite não se aplica àqueles créditos derivados de acidente de trabalho, como indenizações por danos morais, pensões vitalícias, algum tipo de lucro cessante, qualquer dano material também. Estes não estão limitados a 150 salários mínimos. Basta fazer uma leitura atenta do artigo 83, inciso 1º da Lei 11.101 de 2005. Então, cuida lá, pessoal. Acima de 150 salários mínimos, o saldo remanescente vira quirografário. E até 150 salários mínimos fica na primeira ordem de pagamento. O crédito trabalhista decorrente de acidente de trabalho não está limitado a 150 salários mínimos. Se for indenizações decorrentes de acidente de trabalho, não tem esse limite. E se for também, pessoal, um crédito trabalhista que foi cedido para terceiros em uma negociação particular do trabalhador, este vai ser considerado quirografário. Isso está no parágrafo 4º do artigo 83 da Lei 11.101 de 2005. Tá certo? Então, prestem atenção nessas questões dos créditos trabalhistas. Saldo remanescente de 150 salários mínimos vira quirografário. Não há limite de 150 salários mínimos para créditos decorrentes de acidente de trabalho. Crédito trabalhista cedido a terceiro é considerado quirografário. E tem mais uma questão bastante importante. Aquelas verbas essencialmente salariais devidas os últimos 3 meses antes da decretação da falência, conforme o artigo 151, eles serão pagos assim que tiver dinheiro em caixa. Então, ele precede a todos, inclusive os extraconcursais, certo? Desde que limitado a 5 salários mínimos por trabalhador. Então, casos de salários ou verbas estritamente salariais devidas nos últimos 3 meses antes da decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, serão pagas assim que tiver dinheiro em caixa, certo? A gente tem a discussão acerca de quem está incluído nessa primeira ordem de pagamento, que talvez não se refira, não se refere tão somente aos empregados, mas assim a outros prestadores de serviço. E nós temos uma expressa menção na lei de representantes comerciais que também o classificam nessa primeira ordem de pagamento, muito embora eles não sejam classificados como empregados. Na segunda ordem de pagamento, quem vem? Os créditos com garantia real. Esses credores, eles também têm uma limitação. Ele fica na segunda ordem de pagamento até o valor do bem gravado. O que significa isso? Dependendo do valor da dívida, o que vai limitar o seu valor, vai classificá-lo na segunda ordem de pagamento é o valor da alienação desse bem. Então, se de repente tem uma dívida superior ao valor do bem, da avaliação do bem, né, ou por quanto ele for vendido, o saldo remanescente também se torna quirografário. Terceira ordem de pagamento vem os créditos tributários. E aqui é importante lembrar que não se incluem as multas tributárias. Aí, na sequência, nós temos com privilégio especial, conforme a determinação legal, assim a classificar. Inclusive, serão assim classificados os créditos de credores, que são MEIs,
MEs ou EPPs, microempreendedor individual, microempresário ou empresário de pequeno porte, todos classificados conforme a Lei Complementar 123 de 2006. Então, lembrando ainda que na sequência vem os com privilégio geral, que são créditos que a lei os classifica de tal forma. Os quirografários são aqueles que não se inserem em nenhuma das hipóteses anteriores, bem como os saldos remanescentes dos débitos trabalhistas e também aquele remanescente dos credores com garantia real que superem o valor do bem gravado, certo? Subquirografários são as penalidades, cláusulas contratuais, multas administrativas, multas de trânsito, multas tributárias, aí sim elas se inserem, multas contratuais por descumprimento e assim por diante. E os subordinados são aqueles que, na verdade, receberiam em qualquer tipo de liquidação, como os próprios sócios, os administradores, o prolabore do administrador não empregado, aqueles credores de debêntures subordinadas também, ok? Então, sobre o crédito, a classificação dos créditos, muito importante que vocês façam uma leitura atenta e se permitam entender também os motivos pelo qual essa ordem foi seguida, né? Principalmente levando em conta a proteção que o próprio ordenamento jurídico já dá a esses tipos de credores. Pedido de restituição e embargos de terceiro. O artigo 85 da Lei 11.101 de 2005, ela vai tratar do pedido de restituição, que é específico do processo de falência. Esse processo ele vai ser ajuizado em autos apartados, tem que sim ser dirigido ao juiz e através de advogado, e ele se destina ao terceiro que teve, a partir da decretação da falência, atingido um bem que lhe pertence e que estava em posse do falido ou que na arrecadação foi recolhido pelo administrador judicial, conforme diz o artigo 85. Então, é um procedimento judicial em que se requer a restituição, claro que ouvido as partes envolvidas no processo de falência e assim possa ser retornar, né, a posse do proprietário. É importante lembrar que no parágrafo único existe uma situação bastante peculiar, dizendo que também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito. Claro, não foi pago ainda, porque se já tivesse pago já era de propriedade do falido, e entrega ao devedor nos 15 dias anteriores ao requerimento da sua falência, né, do juizamento da falência. Nesses casos, ele pode pedir restituição também, ainda que tenha sido transformada. A gente tem essa questão, inclusive quando é transformada, eles podem converter isso em dinheiro e devolver. E isso tem uma condição: se esse bem ainda não foi alienado, se já não foi passado para frente, não foi vendido, se ainda estiver na posse do falido e tiver sido entregue nos 15 dias antes do ajuizamento da falência, dá para pedir restituição também, ok? Lá no artigo 86, a gente tem a previsão sobre quando que essa restituição se transforma em dinheiro. Então, é bastante importante a gente perceber que quando o bem já não existe essa possibilidade de restituição em dinheiro. Só que cuidado, pessoal, essa restituição ela tem que acontecer antes da alienação. Então, por mais que não se tenha colocado um prazo para o proprietário terceiro, é preciso também cuidar para que isso ainda não tenha sido alienado, ok? Em relação aos embargos de terceiro, que a gente menciona ali, quando se não tem, é um terceiro senhor e possuidor, mas ele não tem a mesma prova contundente sobre a sua propriedade e ele precisa de maior dilação probatória, maior tempo de prova. Aí ele pode entrar com embargo de terceiro, que na verdade é um procedimento previsto aí para todos aqueles que de alguma forma tenham turbados tenham atingido os seus bens por conta de processos que não lhe digam respeito, certo? Atos ineficazes e atos revogáveis. Atos ineficazes estão previstos no artigo 129, em seus 7 incisos. São atos que, independente da vontade das partes, da intenção fraudulenta ser provada ou não, pelo simples fato de terem ocorrido, eles serão considerados ineficazes. No artigo 130, sequência, nós vamos ter os atos revogáveis, ou seja, aqueles atos
que, demonstrado o conluio fraudulento entre o falido e terceiros, consegue-se que seja revogado para trazer de volta aquele bem envolvido, aquele dinheiro envolvido, para o ativo da massa falida. Certo? Então vamos lá. O artigo 129, que trata de atos ineficazes, ele vai realizar ali uma possibilidade de que isso possa ser declarado, inclusive, de ofício. O juiz não precisa nem ser provocado. O juiz ou o tribunal pode determinar que haja a ineficácia de determinados atos. Quais são eles? Os 3 primeiros incisos vão referir-se a casos ocorridos dentro do termo legal, aqueles até 90 dias antes do ajuizamento da ação de falência ou da recuperação judicial, que se converteu em falência, ou do primeiro protesto por falta de pagamento. Quais são esses atos? Pagar dívida não vencida, pagar dívida de forma diferente da contratada, onerar bens por dívidas já constituídas, que são todos atos que poderiam acontecer em tempos comuns, mas ocorridos dentro do termo legal, eles são considerados ineficazes. Ainda, quando se renuncia a créditos ou se renuncia a direitos hereditários, nos últimos 2 anos antes da decretação da falência, também vai ser considerado ineficaz. Da mesma forma, quando não se toma o cuidado de notificar os credores quando você aliena o seu estabelecimento. Isso vocês aprenderam quando trataram do trespasse. Então, quando se realiza o trespasse sem notificação dos credores e quando não houve reserva de bem suficiente para pagá-los, eles precisam ser notificados extrajudicialmente 30 dias antes para manifestar sua concordância. Se não fizer isso, é ato de falência e também ineficaz. E temos ainda a questão da pré-notação, que é tão importante para casos em que envolvam direitos reais de bens imóveis. O falido, obviamente, que depois da decretação da falência, ele não pode mais alienar os seus bens. Ele pode simplesmente entregar esses bens e o administrador judicial é que vai ficar por conta do que acontecerá com esse ativo. Todo o tipo de negócio que envolva os bens, seja bens imóveis ou não, eles não podem mais ser realizados pelo falido. No inciso 7º do artigo 129, ele fala o seguinte, que quando se aliena bens imóveis ou se onera bens imóveis, grava de ônus reais os bens imóveis após a decretação da falência, o ato é ineficaz. Óbvio, ele já não pode mais realizar, a não ser que tenha pré-notação, ou seja, que a averbação daquele ato já tenha sido requerido no registro de imóveis antes da decretação da falência. Se isso acontecer, o ato não é ineficaz, ok? Se tiver prenotação anterior, não será ineficaz. É suspeito? Mas aí se você acha que é suspeito, ineficaz não é, vai ter que tentar ação revocatória. A ação revocatória é uma ação permitida, cujo prazo de decadência é 3 anos após a decretação da falência, em que, se provar o conluio fraudulento, você consegue aí sim tornar ineficaz, ou melhor, revogado o ato, ok?